Irmãos, tema desta manhã: lições do deserto. Lições do deserto. Várias pessoas na Bíblia passaram tempo no deserto. Enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. E algumas épocas da nossa vida são como um deserto. Dificuldades, lutas. Às vezes você está num lugar seco, onde nada dá certo, um lugar quente, um lugar sem vida, difícil de suportar. Às vezes você fala, meu Deus do céu, até quando vou passar por isso? Enfrentando dificuldade, aí você não vê alívio. Mas no deserto, nós aprendemos lições. E aprendemos lições valiosas. E essas lições do deserto, elas servem para transformar nossa vida. Quem já passou, quem está passando e sabe do deserto, sabe do que eu estou falando. A primeira coisa que você aprende no deserto, depender de Deus. Então nós vamos começar falando sobre a dependência de Deus. Deuteronômio 8, do versículo 2 ao versículo 4. Deuteronômio 8, do 2 ao 4. No deserto não há nem água, nem sombra, nem abrigo. Deserto é deserto. Mas lá no deserto que o povo de Israel descobriu que o sustento vem de Deus. E aí, Deus providenciou o maná e a água onde não havia nada. Ninguém passou fome e Deus cuidou do povo. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Irmãos, a verdade é que toda a nossa vida nós dependemos de Deus. Mas quando você está em circunstâncias normais, você esquece de Deus. Quando está tudo bem, você esquece do Senhor. Irmãos, que às vezes pessoas que chegam na igreja quebrado, destruído, com problema, aí o pastor ora, e o pastor clama, e aí a vida muda. Ajuda a obra? Não, some da igreja. E aí entra na dificuldade de novo, pula para cá, pula para lá, volta aqui. Aí o pastor vem orar, vem clamar. Irmãos, teve um caso de uma pessoa que veio aqui na nossa igreja na época, e várias vezes eu orava, era abençoado, eu orava, era abençoado, eu orava, abençoado, e voltava. Até que teve um dia que essa pessoa veio aqui, o Senhor falou para mim, eu não tenho mais nada com essa pessoa, nem ora. E eu falei para a pessoa, Deus falou que com você não tem mais nada, pode ir embora. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem aprender com a luta no deserto. São pessoas que elas só querem o que Deus pode oferecer. Porque são pessoas que colocam a confiança no dinheiro, na fama, na inteligência, na carreira. E aí esquece de Deus. Só que esquece que Deus, o Senhor, tem um domínio sobre todas as coisas. Então, o povo de Israel, eles passaram por dificuldades. Mas vamos lá voltar no versículo 2, por favor, Bia. Ele fala assim: lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. No deserto tem um caminho. Durante 40 anos.
Imagina você, 40 anos, como um grupo de pessoas passando pelo deserto. E lá não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. E Deus fala na palavra que eles passaram para serem humilhados. E foram colocados à prova. Será que você está nessa fase da humilhação e da prova? A fim de conhecer as intenções do teu coração. E conhecer se você iria obedecer ou não. Tem pessoas que ela não consegue. Eu brinco sempre, falo que a vida cristã é um videogame. Tem gente que não passa de fase. Você joga aquele videogame às vezes? Eu não jogo, mas eu vejo o Lucas joga um joguinho de vez em quando. Fica lá, tem que passar de fase, meu filho. A vida da gente, nós temos que passar de fase no videogame, na vida cristã. Deus vai testando a gente. Até onde você quer chegar? O segredo para passar de fase no videogame cristão é obedecer. Obedecer os mandamentos de Deus. E Deus fica, será que ele vai obedecer ou não? Versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Irmão, olha aí. Olha o que eu estou falando, o que Deus está falando. Deus é amor, ele é amor, sim. Ele é justiça. Mas não brinque com ele. Não queira se achar mais inteligente que Deus. Porque se ele falar assim, eu vou puxar o tapete, eu vou deixar você passar a luta, não tem ninguém que pode mudar isso na tua vida, só ele. Então ele fala, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, o que é o maná? Ele dava uma raçãozinha todo dia. Mas era uma ração, uma comida diária. Não adiantava você guardar que ela apodrecia. Tem momento na tua vida que não adianta você querer fazer, guardar, porque você vai perder, vai estragar. Tem gente que às vezes não quer ajudar as outras pessoas, então ele fica guardando, guarda roupa, guarda sapato, tudo que não vai usar nunca, né? Usava, era 38 quando era moça, aquela saia, e ficava sonhando, ainda vou usar essa saia. Vai usar nada, irmã. Para de comer carboidrato. Não vai usar, irmã. Dá essa roupa para as meninas. Chega na igreja, vê uma menina com corpinho bonito. Lembra quando você tinha aquele corpinho bonito? Tem mais não, irmã. Entrega a roupa. Fala, não, menino Jesus, ó, Deus tocou no meu coração. Entrega o sapatinho, né? Tudo isso, Deus olha para nós. O que você está fazendo da tua vida? Você está preocupado com outras pessoas? Às vezes pede um carro para Deus, Deus dá o carro, aí o irmão está lá no ônibus, no ponto esperando o ônibus, passa, ainda joga água no irmão, ainda água, Pai do Senhor. Para o carro, dá a carona para o irmão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque senão você vai perder. Porque Deus, Ele quer conhecer a gente. Porque você, às vezes, na dificuldade, na pobreza, você é uma humildade, né, irmão? Pai do Senhor. Aí o abençoado ganha alguma coisinha. Ah, irmão, aí já eu venci na vida. Esses dias aí eu escutei um aí fala assim, eu enriquei. Eu só dou risada. Eu falei, irmão, você tem misericórdia da tua vida. O cara compra uma gaiola com trinca-ferro, acha que tá rico. Enricou. E aí não liga mais para os irmãos, não quer saber mais de ninguém. E quando estava no deserto, precisava de ajuda, precisava que o pastor Nelson fosse lá, né? Enfim. As roupas de vocês não se gastaram. Olha só, quando você está no deserto é benção. Quem já usou aquele sapato 300 anos? Eu já usei. Você olha para o sapato, olha para você, não te aguenta mais. Ele fala, misericórdia, você vai sair, vai procurar emprego, currículo debaixo do braço, e o sapato, olha, deixa eu descansar aqui, pelo amor de Deus. As roupas, é assim que quando você está no deserto, que Deus cuida de você, a roupa não gasta, o sapato não gasta, o pé não incha, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você.
Segunda-feira é arroz com feijão e com ovo. Terça-feira é feijão, arroz e ovo. Quarta-feira, se Deus abençoar o ovo não acabar, tem mais um ovo. Mas Deus está te guardando. Eu lembro um dia que eu estava Lucas e Igor em casa. E a pastora me ensinou a fazer arroz. Irmãos, coisa linda. Ó, você pega, a pastora está trabalhando. Você põe o óleo, pica a cebolinha, lava o arroz e eu lá. Aí o Igor falou para mim assim, eu quero suco. Mas Jesus, fazer suco aonde que eu vou arranjar suco? Aí Deus falou para mim, sai lá fora. Irmão, Deus fala comigo uma coisa impressionante. Eu saí. Márcio, eu saí. Aí Deus falou, vira para a esquerda. Virei para a esquerda. Olha para cima, olhei para cima, que nem a Miriam falou. Tinha um pé de limão. Eu nunca... Tinha 3 limão lá. Eu falei, Jesus, obrigado, o suco chegou. Eu peguei os limão, voltei, Igor, Lucas, tem suco. Nem você lembra disso. Aí fiz o suco, ele não lembra. Fiz o suco e tomaram o suco. Então, às vezes, quando você está no deserto, na dificuldade, você tem que estar conectado com Deus. Conectado. Porque Ele te ouve. Ele te ouve. Ele não deixa você passar dificuldade. O maná chega. A carruagem chega. A bênção chega na tua casa. A bênção chega na tua vida. Quantas vezes, irmãos, eu estava lá numa situação difícil e chegava aquele carro. Chegou um carro de rico na minha casa, cheia de comida de rico, linguiça de rico, presunto de rico. O Igor falava, meu Deus, como é gostosa essa linguiça de rico. Coisa boa. A pastora fritava lá a carne, sabe? Aquela carne diferente. Você fala, meu Deus, aleluia, irmão. Por quê? Porque Deus guarda. Porque Deus cuida. E você não se revolta com Deus. Quando você não se revolta com Deus, e você fala, Senhor, eu estou aqui na tua disposição. Ele começa a levar para você a bênção. Porque ele estava o quê? Testando o meu coração, o coração da pastora, o coração dos meus filhos, no tempo do deserto. A igreja que a gente frequentava era lá em cima. Lá. A gente subia um dia, eu nunca esqueço. Subia a rua aqui, meu sapato começou a encher d'água, estava chovendo os meninos, mas eu estava lá, na presença. Não tinha carro, não, irmãos. Estava na presença. Então, mas eu deixei de ir na igreja porque não tinha carro? Nunca. Lá em Florianópolis, a gente morava nos ingleses, na praia. E a igreja que a gente cultuava era 40 quilômetros. Todo domingo de manhã a gente ia na escola bíblica, pra você saber, voltava para casa e à tarde voltava para a igreja. 40 quilômetros para ir, 40 para voltar, 80. Mas 40 para ir, 40 para voltar. Quanto é que está? Pela 120 quilômetros todo dia. 100 e quanto? 160 quilômetros todo dia para ir para a igreja. O pastor falava, pastor Nelson, irmão Nelson, na época não era, irmão Nelson. Aí teve um dia que ele falou, vamos então para uma sequência de camarão. Aí você não precisa voltar. Eu falei, aleluia, irmão. Aí fomos lá, comer uma sequência de camarão em Florianópolis. Eu recomendo, viu? Muito bom. Então, o que você quer entender? O que você tem que entender? Você tem que entender que a fidelidade com Deus no deserto é fundamental para mudar a tua vida. Porque quando está tudo bem, irmãos, é muito bom ser fiel a Deus. E aí quando a pessoa está bem, é aí que ela não quer ser fiel a Deus. Então, entenda, toda a nossa vida nós dependemos de Deus. Deus é poderoso, Ele está no controle. E quanto mais você depende de Deus, mais você fica forte. Porque a luta vem, a batalha vem, não tem jeito. E aí, a segunda coisa que você precisa aprender, primeira coisa, depender de Deus. Segunda coisa, descobrir o que é essencial. O que é essencial na tua vida? Eu e a pastora Lu, nós fizemos um curso, uma época, Vida Simples. Ai, irmão. Ai, diga, Vida Simples. Então vamos lá, Mateus 3, do 3 ao 5. Mateus 3, do 3 ao 5. Hoje não tem nem tecladista aqui. O pessoal ficou tudo de folga hoje.
Mateus 3, 3 ao 5. Estou brincando, o ano que não tem ouvido. Quem caiu? Estou brincando. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. João Batista vivia e pregava no deserto. A vida dele era muito simples. Ele comia gafanhoto com farinha, gafanhoto, irmãos. Você já imaginou você comendo gafanhoto? Eu estava na China e eu vi lá os gafanhotos. Falei, Jesus, eu não quero essa unção, não. Escorpião. Então, o que eu quero que você entenda? Quando você está no deserto, tem muitas dificuldades, mas que você tem que passar por essas dificuldades. Ele não tinha comodidades, ele não tinha roupa bonita, ele não tinha comida variada, mas ele não precisava de nada disso. Por quê? Porque João Batista, ele sabia qual era a missão dele. Voz do que clama no deserto. João Batista, ele foi profetizado por Isaías, lá no Velho Testamento. Então a missão mais importante dele, João Batista sabia que ele tinha que ter comunhão com Deus. O principal objetivo do crente, meu, teu, é ter comunhão com Deus. Então quando a gente, presta atenção, quando você passa pelo deserto, você perde comodidades. E perder comodidades deixa a gente triste. Por exemplo, eu vou falar da minha vida, vou me expor minha vida. Meu pai nunca teve carro. Eu nunca tive carro na minha infância. O primeiro carro que eu tive foi minha mãe que comprou. Minha mãe passou lá no japonês, falou, esse carro é do meu filho, só que eu que paguei. Aí eu fui lá, peguei o carro, meu Fusquinha, e eu tinha 18 para 19 anos. Primeira vez que eu tive um carro. Enfim. Mas aí, eu sempre tive o carro. Aí quando eu viajei para fora do país, eu vendi o carro. Por um propósito. Que era estudar lá na Inglaterra. Então eu fiquei um tempo na Inglaterra, lá em Cambridge. E, ok, very good. Fiquei lá. Aí voltei, sem carro. E aí, namorando com a pastora Lu, você vê que ela era, né, sem carro. Tudo bem. Aí Deus deu o carro de volta. Só que o que acontece? Aí, irmãos, aí você vai entender que eu vou chegar. Eu sempre trabalhando, nunca tive carro de luxo, mas sempre tive lá. Meus vamos lá. Aí, quando eu passei pela luta do trabalho que eu tinha, eu comprei um carro, não pude pagar. E aí o cara falou pra mim assim, você quer entregar o carro? Eu falei, amigavelmente, com certeza, não tem como pagar. Porque eu não vou me esconder. Peguei o carro e devolvi para a financeira. Meu carro. Fiquei 5 anos sem carro. 5 anos. E aí, olha só como que é aí vem a tentação. Eu vou falar para você, quando você está no deserto, vem a tentação. Aí eu fui convidado para ir numa pregação de uns irmãos internacional. Umas irmãs nigerianas. A igreja lotada, irmão. Tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas lá. E quem que as nigerianas foram atrás? Eu. Foram lá, passaram pelo rodearam toda a igreja, chegaram na frente do pastor Nelson. Deus quer um negócio com você. Eu falei, olha. E os outros pastores ficaram olhando. E um dos pastores que me levaram nesse negócio, por isso que eu te digo, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Um dos pastores, irmãos, que me levou nesse negócio, olhou para mim e falou, pastor Nelson, você não tem carro? Eu falei, não. Mas por que você não tem carro? Eu não tenho dinheiro. Simples. Não, nós vamos dar um jeito. Eu falei, dar um jeito? Dar um jeito como, né? Se eu arranja R$1.000 aí, R$1.500, eu falei, se eu for dar um jeito. Eu vou te arrumar um Pokémon. Eu falei, Pokémon? Que carro é esse? Que carro é esse, Pokémon? Não, é um dublezinho. Porque sai pra lá, diabo.
Como é que um pastor vai oferecer para outro pastor um carro praticamente roubado, né? Um carro roubado, com outra placa. Se você não está na presença de Deus, se você não está diante de Deus, se você não tem temor de Deus, você pega na hora. Eu falei, irmão, afasta de mim, Satanás. Para mim não serve. Eu não preciso disso. Mas você é bobo, você vai continuar andando de a pé? Vou andando de pé e que nem diz a Miriam, olhando para o céu. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu não preciso disso. E ele ficou meio envergonhado. Eu falei para ele, você faz isso como pastor, como um homem que se diz de Deus? Andar com um carro roubado? Você está de brincadeira comigo? Porque a tentação vem. Quando você começa a colocar a tua vida diante de Deus, o inimigo vem tentar te destruir. E ele vai aonde a tua fraqueza. E quem é que foi tentado? Jesus. Vamos lá. Em Lucas 4, 1, 4. Quero que você se atente bastante para essa mensagem aqui, ó. Se você não tem Bíblia, procure uma Bíblia, compre uma Bíblia, hein? Ó, Jesus, ó, nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando do pastor Nelson, do pastor Rubinei, da Miriam, de ninguém, da pastora, da Márcia, da Corina. Não, não é Corina, hoje eu te pego, Corina. Pego no pé hoje. Não, nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Diga, deserto. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles, teve fome. Versículo 3. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então vamos voltar lá. Eu quero que você entenda agora a dinâmica do deserto. Volta no 1 lá, Bia. Bia, você está merecendo um pix, sabia? Ó, Jesus cheio de quê? Espírito Santo. Então, começa por aí. Agora vem a lição. Quando você está numa luta, você tem que estar cheio do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? É sair falando em línguas? Não. Falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo. Nem todo mundo que é cheio do Espírito Santo fala em línguas. Aula da escola bíblica, quarta-feira, por favor, participe. Na última eu falei sobre isso. Tem gente que fala em línguas e, primeiro, nem é de Deus, é do diabo, e nem está cheio do Espírito Santo. Porque eu falar em línguas, tem que ter alguém para interpretar. E você tem que ter certeza que aquele irmão que está interpretando realmente é cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Uma coisa, então presta atenção nessa lição aqui. Uma coisa é você entrar no deserto, porque você gosta do deserto. Outra coisa é o Espírito Santo te levar ao deserto. Quando o Espírito Santo te leva ao deserto, ele te garante. Agora, quando você, pela tua carne, entra no deserto, aí é você e o diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Atenção. Atenção. Deus fala para você, não vai por esse caminho, mas você vai. O Espírito Santo não está com você. Você está indo sozinho. Então você que se resolva. E aí você vai ter que se humilhar e clamar ao Espírito Santo de Deus para resolver o teu problema. Que você criou, não foi ele. Deus, ele é misericordioso. Então nós temos que aprender a conviver com o Espírito Santo e a entender a vontade dele em nossas vidas. Amém? Então, Jesus estava tranquilo.
mas o Espírito Santo levou ele ao deserto. Às vezes você está tranquilo, mas o Espírito Santo te leva ao deserto. Aconteceu comigo. Com outras pessoas pode ter acontecido. De repente você perde o emprego, de repente acontece um monte de coisa na tua vida, você manda currículo, você é bem qualificado, mas você não consegue um emprego. Ninguém te dá oportunidade, porque o Espírito Santo está te testando, te provando. Jesus da mesma maneira. Jesus estava tranquilo, o Espírito Santo falou, você vai para o deserto. E aí, versículo 2. 40 dias foi tentado pelo diabo. Você imagina você, eu, nós sermos tentados pelo diabo 40 dias? Irmãos, é o diabo em cima de você 40 dias. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas ele escolhe você 40 dias. Lembra de Jó? E aí, Jesus estava com o Espírito Santo levou ele até lá, foi tentado pelo diabo. Aí Jesus fez o que? Jejum. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim teve fome. O que a gente aprende aqui? Não existe super gospel. Não existe ninguém nessa terra que tenha poder para resistir o diabo, se não tiver com o Espírito Santo de Deus. Jesus teve fome depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada. E aí quando você tem fome, aí o inimigo vem e se apresenta para você. É quando a tua carne está fraca. É quando você está pedindo água, você fala, não aguento mais. É nesse momento que ele vai aparecer. Ele não vai aparecer quando você está forte, quando você está fortalecido. Ele vai pegar você na tua fraqueza. Aí, versículo 3. O diabo lhe disse, aí o diabo vai falar com você. Se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Ele tinha fome. Qual é a tua fome? Tua fome é dinheiro? A tua fome é mulher? A tua fome é homem? A tua fome é o que é? Poder? Todo mundo tem fome de alguma coisa. E nesse momento da tua fome, o inimigo vai chegar com a resposta da fome. O diabo disse para Jesus, está vendo essa pedra? Transforma ela em pão. Você está com fome? Você não é filho de Deus? As pessoas vão falar para você, você não vai na igreja? Você não é crente? Por que você está passando dificuldade? Você é crente. Vai jogar na tua cara isso. É crente, irmão. Crente não passa luta. Eu vi lá na televisão, falando lá, que crente é só vitória. Não é mentira isso. Crente também é derrota. Então, se alguém falar para você que crente é só vitória, é um mentiroso, não conhece a palavra. Porque não conhece. Jesus teve a derrota aqui, ó. A derrota no seguinte sentido, de ser atacado. Mas aí vem a vitória. Agora presta atenção no que eu estou falando. Aí vem a vitória. A vitória vem por onde? Pela palavra. Aí versículo 4. Aí é que eu digo para você. Jesus respondeu. O que Jesus fez? Jesus pegou a Bíblia e jogou na cara do diabo. Ele respondeu, nem só de pão viverá o homem. Porque está escrito. E aqui, irmãos, não tem quem luta contra. E aí o diabo, versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. Aí o diabo foi para outra estratégia. E ele continuou respondendo pela palavra. Por isso você precisa ter a Bíblia, você precisa conhecer a palavra. Porque quando você está no deserto, você não vence pela tua força, pela tua beleza. Você não vence, irmãos. Você pode ser famoso, você pode ser bonito, você pode ser bacana, mas sem a palavra de Deus, você vai sucumbir. Então a primeira coisa, depender de Deus. Segunda coisa, descobrir o que é essencial. Terceira coisa, vencer a tentação. Quarta questão, quando você está no deserto, Deus resolve os nossos problemas. A partir do momento que você fale, Senhor, eu entrego em tuas mãos essa luta. Irmão,
ele resolve. Então vamos lá na palavra. 1 Reis 19, do 9 ao 11. Elias, ele foi para o deserto. Ele não estava bem. Sabe quando você acorda e fala assim, eu não estou bem hoje? Todo mundo, né? Tem esse dia. Ah, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou legal, não estou legal. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Vamos seguir. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Falou de novo. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Só até aí. Irmãos, Elias, ele realizou milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Ele fez um grande avivamento naquela terra. Mas aí ele foi ameaçado de morte. E ele teve medo. Mas quando ele saiu do deserto, pela palavra do Senhor, ele estava com uma nova visão. Elias, ele fazia milagres fantásticos, maravilhosos. Mas nós não cantamos aquele hino, o medo não vai me parar? Cantar é fácil, irmãos. Cantar é fácil. Eu acho lindo o hino. Só que o medo costuma parar muita gente. Porque a gente tem medo de dar tudo errado. A gente tem medo de dar uma manchinha na pele. Você já faz o diagnóstico, doutor, né? Doutora. Ah, isso aqui é não sei o que, coisa ruim. Não fez nem exame ainda, nada. Por quê? É o medo. Elias também teve medo. O que eu quero dizer com isso? Que é normal ter medo. Não estou falando que é pecado ter medo. É normal ter medo. Elias fez milagres. Elias fez coisas maravilhosas. Só que aí, Jezabel falou, vou te matar. E ele teve medo. E aí ele foi se esconder na caverna. E Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Ah, eu fui muito zeloso. Ele apresentou para Deus todo o projeto dele de vida como homem de Deus. Aí Deus falou, sai daí, você precisa ir lá para ungir Azael como rei da Síria. Olha o poder de um homem. Ele só foi ungir um rei que estava escondido na caverna. Você, nesta manhã, está escondido na caverna? Será que Deus quer te tirar da caverna? Será que você precisa sair da caverna? Sair desse deserto? Sair da caverna e ir lá ungir um rei? Será que as lutas, as dificuldades estão fazendo você entrar na caverna? O que é a caverna? Depressão, pânico, medo. O Senhor está falando para ti nesta manhã, levanta e anda. Volte pelo caminho que você veio. Se levante nesta manhã. No nome de Jesus. Porque a última coisa, quando você está no deserto, quando Deus trabalha esse processo na tua vida, é ter esperança. Você tem esperança na tua vida? Números 14, do 6 ao 9, último versículo,
para a gente já ir caminhando. Olha só, nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu esperança. Josué. E tem coisas que são engraçadas. Eu fui com a pastora Lu ontem no mercado. Ela falou, o que tem a ver, né? Só que a Malu, ela gosta de comer um negócio lá. E aí a pastora olhou lá, olhou, falou, não tem o negócio que a Malu gosta aqui. Eu falei, vai ter, que eu vou procurar. Aí eu não falei nada pra ela. Comecei a procurar. Não, vai comer. Daqui a pouco eu falei, é isso aqui que você precisa? Ela falou, é isso mesmo. Glória a Deus. Você não pode perder a esperança. E a Malu amanhã vai ter um negócio que ela gosta. Porque a tendência é desistir. Eu abri o armário lá e fui catando até achar. Podia não ter nada, claro, mas eu tive esperança de encontrar. Eu quero que você entenda nesta manhã que você precisa ter esperança. Você não pode deixar a esperança morrer na tua vida. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Confie no Senhor. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de chefe estressado. Não tenha medo de nada, irmãos. Levante a tua cabeça, porque quem te garante é o Senhor dos Exércitos. Amém?